Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Fala Cientista, um programa que tem como proposta falar sobre ciência numa linguagem simples e descomplicada. Acompanhe nossas redes sociais e envie suas perguntas, seus comentários pelo chat. No Fala Cientista, você constrói o programa conosco. E hoje, nosso programa vai mais uma vez para o interior potiguar. Vamos conversar sobre o Geoparque Aspirante Seridó e os projetos desenvolvidos pela UFRN no território, que apresentam um notável patrimônio geológico. Quem conversa conosco hoje é o professor de Geologia e coordenador científico do Geoparque, Marcos Nascimento, e também Janaína Medeiros, diretora executiva do Geoparque Seridó. Boa tarde, Janaína, seja muito bem-vinda. Você que está falando com a gente aí de Currais Novos. Obrigado por vir falar com a gente. Isso, boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui nesse programa Fala Cientista, né? Conversar aí um pouco sobre o Geoparque Aspirante Seridó, né? 11 anos de história, e a gente vai aqui conversar juntamente com o nosso coordenador científico aqui junto com todos. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado e obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente aqui no Fala Cientista para falar com a gente sobre esse projeto tão importante. Nós que agradecemos, Paiva, pela oportunidade de estar mais uma vez trazendo um pouco do que é o Geoparque Aspirante Seridó e aquilo que nos traz para o dia a dia, que é popularizar conhecimento geológico. Mais uma vez, obrigado. Muito bem. Para você que acabou de se conectar, agradecemos a audiência e lembramos que esse programa está sendo transmitido ao vivo pela TV Universitária, canal digital 5.1 e também pelo nosso canal no YouTube. Envie seu comentário ou pergunta pelo chat que em breve nossos convidados vão responder. Antes de nossa conversa, acompanhe a matéria sobre o nosso tema de hoje. Geoparques são áreas geográficas únicas e unificadas que apresentam locais e paisagens de valor geológico internacional e que são gerenciadas de uma forma holística através da proteção, da educação e do desenvolvimento sustentável. E aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um aspirante a Geoparque, a gente se candidatou a esse programa internacional da Unesco, e ele vem com uma perspectiva de valor internacional geológico por causa das mineralizações de scheelitas, né, que são minerais que ocorrem em rochas específicas e que é muito pesquisado e estudado por diversos profissionais aí de todo o mundo. E aliado a essa questão do patrimônio geológico, é trabalhar dentro de um território de geoparque 3 pilares: a educação, a conservação dos locais e o desenvolvimento socioeconômico, principalmente pautado no turismo, que é consequência da organização desses espaços. O Geoparque hoje, Aspirante Seridó, ele começou como um projeto de geoparque ali nos meados de 2010, onde a UFRN, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, começou inicialmente com um inventário do patrimônio geológico. E logo depois, integrando esse relatório, a gente da UFRN começou a trabalhar nas questões voltadas à gestão desse patrimônio geológico, associado ao biótico e também ao patrimônio cultural. E aí, nesses últimos 10, 11 anos, a gente vem promovendo o desenvolvimento territorial sustentável. O Geoparque Seridó hoje contempla 6 municípios aqui do Seridó, né, do Rio Grande do Norte: Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba e Parelhas. E dentre esses 6 municípios nós temos 21 geossítios inventariados, ou seja, cada geossítio desse inventariado no nosso território tem uma importância do seu patrimônio geológico, seja uma importância local, nacional, regional e internacional. Então, aqui no município de Currais Novos, onde fica a sede administrativa do Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó, hoje a nossa instância de governança desses 6 municípios organizados, nós temos 5 geossítios, né? Nós temos o Morro do Cruzeiro, a Lagoa do Santo, o Pico do Totoró, a Mina Brejuí e o Quênio dos Apertados. Então, dentro do nosso território, nós já estamos há 11 anos promovendo esse desenvolvimento. Então, a Mina Brejuí, né, a empresa Mineração Tomás Salustino, ela teve início das suas atividades na década de 40, né, na época da Segunda Guerra Mundial,
mais especificadamente em 1943, ou seja, a gente tem 78 anos de atividade na extração e beneficiamento do minério de tungstênio para obter o concentrato de xelita. Há cerca de algum tempo, né, a gente já faz parte desse roteiro do Geoparque Seridó, né, com turismo, né, a gente recebe desde crianças do ensino fundamental, jovens, pessoal do ensino técnico e superior. Nós estamos aqui no Geossítio Lagoa do Santo, certo? Aqui onde foram encontrados fósseis de tartaruga gigante, de tatu e preguiça. Preguiça tem uns vestígios ainda de preguiça gigante, né? De atrás de 5.000 anos atrás, que foram encontradas na Austrália. Hoje a gente tem inúmeros projetos de pesquisa e principalmente mais recentemente, nos últimos 5 anos, projetos de extensão que viabiliza a popularização do conhecimento geocientífico no território. Então a gente aqui do Departamento de Geologia, em parceria com o Departamento de Turismo e de Geografia da UFRN em Currais Novos e Caicó, respectivamente, a gente vem trabalhando em várias perspectivas de popularizar esse conhecimento, produzindo resultados que são feitos de forma científica e com uma base bem estabelecida. Extensão com vários alunos e outros professores, produzindo resultados que levem esse conhecimento básico à população inserida dentro do território. E esses produtos que são gerados, eles hoje são usados dentro de um projeto também maior, chamado Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó, que trabalha o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio, popularizando o conhecimento geocientífico. O Geoparque hoje, com toda essa trajetória aí de uma década, principalmente nos últimos 5 anos, a gente veio ganhando suporte e apoio de várias entidades. Então, esse trabalho em rede, que é uma premissa básica do Geoparque, está permitindo que a gente leve diferentes ações para o território, mas que são ações que são diretamente ligadas e levadas às comunidades. Então, eles são o ponto-chave de qualquer projeto de Geoparque no mundo. E quando a gente vê eles se empoderando dessas respostas que a gente leva, a gente vê resultados como capacitação para os guias, para os condutores, a gente vê artesãos produzindo artesanatos tematizados com a identidade do território, a gente vê a culinária vindo com pratos típicos, utilizando apenas produtos de dentro do território, e aí a gente vê que essas pessoas têm esse empoderamento em cima daquilo que eles já vivenciavam e viviam no dia a dia, mas eles não percebiam. Então o Geoparque ele veio justamente para mostrar à população local o que eles têm de belo e o que eles têm de oportunidade para levar isso para fora do Rio Grande do Norte, para fora do Seridó. Despertar nessas pessoas, né, os munícipes, esse sentimento de pertencimento, de amor pela sua terra, né, de valorização, de preservação, né, da história. Um belo trabalho, né? Inclusive o Marcos está aqui, nos ficou meio emociona. emocionado. Parabéns à equipe que fez a reportagem. E mais uma coisa para o seridoense, que é muito orgulhoso, se orgulhar ainda mais nós do Rio Grande do Norte. Vocês receberam uma missão da ONU, que vocês estão lutando pelo reconhecimento internacional. Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, explicasse um pouco por que é importante esse reconhecimento internacional. E se a região do Geoparque tem noção de sua importância e do potencial. As pessoas de lá que moram lá sabem o tamanho disso? Sim, Paiva, na realidade eles já entendem, eles já compreendem o quão grande eles são e o que eles têm em termos de patrimônio natural e cultural. Isso já está, de certa forma, bem percebida por todos, ou pelo menos a sua maioria.
E a missão agora da Unesco, ela veio a confirmar isso, onde praticamente esses atores que a gente citou aí na matéria participaram dessa missão, foram 4 dias de visita, porque é uma das premissas de um geoparque é ter, durante sua avaliação, uma análise em loco com 2 avaliadores externos. Então, a gente recebeu um avaliador de Portugal, o Arthur Sá, e uma avaliadora do Uruguai, a Égua Chulupim, que passaram 4 dias entendendo o que significa efetivamente o Geoparque Seridó. Muito bem. Obrigado pela observação. No caso, foi a Unesco, não Sim. a ONU. Mas e aí, por que é importante ele ser internacional? E nós temos potencial, porque acho que há 15 anos o último parque foi reconhecido em nível internacional. Faz né? 15 anos que o único, inclusive, Geoparque Mundial da Unesco no Brasil, que é o Geoparque Araripe, aqui no nosso estado vizinho, Ceará, na região do Cariribe cearense. Mas a importância internacional são várias. Dentre elas, obviamente, a visibilidade, né? A gente vai ter aí o Rio Grande do Norte, o Seridó, os 6 municípios e todo o seu entorno sendo visto agora por várias pessoas no mundo. Hoje a gente quer se integrar a uma seleta lista de 169 geoparques em 44 países, mas eu acho que mais importante do que essa visibilidade internacional é dar esse empoderamento à população local e ela perceber que lá fora as pessoas estão vendo ele com outros olhos, né? Vendo um patrimônio natural, um patrimônio cultural, um desenvolvimento territorial sustentável de forma organizada dentro do que hoje chama-se Geoparque Seridó. Eu tenho que dizer que a UFRN, você, Marcos, a equipe, estão de parabéns porque o Geoparque é muito bem divulgado e realmente a gente conhece um pouco. Janaína, eu queria que você comentasse um pouco como é que funciona esse consórcio, né, para administrar esse parque, né, como é que você chegou aí nessa posição, e depois que você comentasse um pouco como é que tem sido o aproveitamento desse território para a educação local. Sei que vocês já falaram um pouco no vídeo sobre isso, mas se pudesse falar um pouco mais. Isso. Eu conheci o projeto Geoparque Seridó ainda enquanto aluna, né, do curso de turismo aqui do campus de Currais Novos, como quando o professor Marcos, né, junto com o Carlos Schoberhaus, veio à nossa região há 11 anos atrás apresentar esse projeto e, de antemão, né, já vi de cara a importância que era o nosso território ter um potencial a se tornar um geoparque. E então me inseri junto com o professor Marcos, né, pesquisas científicas, o meu TCC foi sobre o geoparque, o meu mestrado, minha dissertação foi sobre o geoparque, com a orientação do professor Marcos, né. Então, a gente veio trabalhando e é necessário 4 requisitos básicos para que uma área se torne geoparque, reconhecido pela Unesco. A visibilidade, né, o trabalho em rede, o patrimônio geológico de importância internacional, e nós temos que ter uma forma de gestão que possa gerir esse território. E aí, a gente começou a fortalecer a nossa região cientificamente, né? Depois, em 2015, a gente começou as discussões voltadas a qual a melhor forma de gestão para esse território do Geoparque Aspirante Seridó. O governo do estado criou um grupo de trabalho, onde tinha diversos atores, comunidades, enfim, estava todo mundo ali, gestores, vereadores, o pessoal das instituições públicas e privadas. Então, nós passamos 2 anos discutindo qual a melhor forma de instância de governança para esse território aqui, e todos chegaram a um denominador comum, que um consórcio público intermunicipal formado pelos 6 municípios, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas, seria a melhor forma de gestão para o nosso território. E aí eu fui nomeada como a diretora executiva desse consórcio público municipal, e estamos aí buscando, né, transformando os nossos planejamentos em ações aqui dentro desse território. Em relação à educação, né, a geoeducação, como nós falamos no vídeo, né, nós temos um projeto macro chamado Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó, onde só no município de Currais Novos já alcançamos quase 3.000 crianças e adolescentes e adultos. No município de Parelhas, por exemplo, trabalhamos as 25 escolas, 5.000 alunos. Então, a gente vai às escolas
leva os 5 Gs, né? Os 5 temas voltados a um território de geoparque. Depois nós retiramos essas crianças para vivenciarem o seu território, visitando os nossos geossítios, para que a partir dali, dentro desse conhecimento, gere aquele sentimento de pertencimento, valorização e possa cada vez mais vestir literalmente a camisa do Geoparque Seridó. Vocês falaram bastante em geossítios. O que são geossítios? Eu sei que você é geólogo, mas a gente quer saber também se a gente tem vestígios de animais pré-históricos, de fósseis e como é que vocês analisam e avaliam os vestígios dos primeiros homens, né, a chegarem, os primeiros seridoenses, né? Perfeito. Na verdade, geossítios são locais de interesse geológico que apresentam um valor superlativo em termos de conhecimento dessa geodiversidade, mas que, principalmente, eles apresentem uso científico, educativo e turístico. Então, quanto mais uso, melhor para esses locais de interesse. Alguns deles somam-se ao conhecimento do patrimônio natural, né, a geodiversidade, que é base para a vida da Terra, mas também a biodiversidade, no nosso caso, um bioma exclusivamente nacional, que é a Caatinga, né, com sua fauna e flora específica, mas também nesses geossítios a gente encontra vestígios, artefatos arqueológicos, seja com pinturas, com gravuras, ou mesmo com material lítico, material feito de rochas. Então a gente consegue agregar num local desse de interesse geológico conhecimentos que vão desde o natural ao cultural. E aí a gente tem, por exemplo, o geossítio Lagoa do Santo, com registros fossilíferos, né? Tem carapaça de, por exemplo, tatu gigante, ou mesmo o geossítio Xique-Xique, que é um sítio arqueológico, mas hoje a história dele é contada principalmente pela tela que o pintor há 10 mil anos atrás usou, que é a rocha, e depois a gente fala sobre a pintura em si e essas características dos povos pré-históricos que viveram ali no Seridó há cerca de 10 mil anos. A partir disso pode ser visto em algum lugar? Aquela imagem que apareceu é de um museu? Sim, na verdade, a parte arqueológica estão principalmente em geossítios como Xique-Xique, em Carnaúba dos Dantas, Mirador, em Parelhas, a questão dos fósseis, né, no geossítio Lagoa do Santo. Então, são geossítios clássicos e perfeitos para contar essa evolução do tempo geológico, mas também do tempo de nós, seres humanos, na Terra. Janaína, a definição do geoparque modifica o pensamento da população em relação à preservação e o autorreconhecimento? Com certeza, né, vai dar como é que eu posso dizer? Vai dar um teor mais significativo, né? Essa visibilidade mundial junto a essa chancela, né, que se Deus quiser vamos receber, vai nos dar essa visibilidade mundial e vai nos certificar, né, chancelar, que o nosso território está trabalhando em cima dos 3 pilares de um geoparque, que é a educação, conservação e o turismo. E isso vai fazer com que a comunidade, né, se alie mais, perceba mais, conheça mais, e assim essa comunidade ela possa se inserir cada vez mais, porque, afinal de contas, todo esse trabalho que a gente já vem realizando há 11 anos é em prol desse povo, né? Esse trabalho é em prol dessa comunidade aqui, desses 6 municípios, assim como do Estado, assim como do Brasil, né? A gente está se integrando aí a uma rede seleta de geoparques, onde nós vamos estar testando que estamos trabalhando para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável aqui do nosso território. Então, tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai receber essa chancela aí, e isso vai ser muito positivo para que as pessoas possam cada vez mais entender a importância do seu território, né? A importância dessa região aqui, não só para a gente, mas a importância dessa região para o mundo, porque conta aqui processos, né, erosivos, eventos que aconteceram há milhões de anos, e a gente consegue ver isso através do nosso patrimônio geológico, mas também vai contar a história de um povo guerreiro que está na luta aí desse desenvolvimento junto a esse território, para que essas pessoas possam ter também um incremento financeiro, né, se inserindo em todo esse processo, e cada vez mais possam conseguir
através do artesanato, dos restaurantes, do aumento significativo de visitantes, e com esse aumento a gente sabe que o turismo, ele bem planejado, ele vem para modificar a região de uma forma positiva. Então é isso, saber que estamos aí nesse caminho, é apenas o início de todo um trabalho, né? São 11 anos, mas como a gente sempre fala, né, professor Marcos e os demais da equipe do Geoparque Aspirante Seridó, está só iniciando, então a gente ainda tem um caminho longo para desenvolver e fazer com que esse povo aqui desse território possa cada vez mais crescer junto com a gente nesse Geoparque Aspirante Seridó. Um detalhe interessante é que a Janaína é turismóloga, por isso que ela, vez ou outra, está trazendo a questão do turismo, porque também o Geoparque, uma das preocupações do Geoparque é buscar sustentabilidade para aquela região, né? Bom, e o Fala Cientista é um programa que se inicia nas redes sociais, com a possibilidade de interação do público através da caixinha de perguntas do Instagram. Nós vamos ver agora, com a Tainá Maiani, o que nós temos nesta semana. Boa tarde para você que está aqui ligadinho no Fala Cientista. Tivemos algumas interações em nossas redes sociais e a primeira pergunta veio do Flávio Vitor. E ele perguntou se ocorre degradação ambiental nesses parques e de que maneira é feita a preservação nesses ambientes. Professor Marcos, quer comentar? Excelente pergunta. Na verdade, um geoparque, como a gente já abordou aqui, tem 3 premissas básicas. Então, uma delas passa pela conservação. Então, é a necessidade não só desses locais que nós denominamos de geossítio, mas também na área como um todo, buscar identificar locais que realmente estejam ocorrendo essa degradação e evitá-la. Uma forma de evitar, efetivamente, são com ações em cima de onde está ocorrendo a degradação, mas a gente trabalha dentro dessa perspectiva de educação, que é a segunda premissa básica, e a gente antecipa isso junto à população local, seja do ponto de vista formal, né, aportando conhecimento junto às aulas de ciência, de geografia, mas também informal, com palestras, cursos, que a gente vem ministrando dentro desse projeto maior chamado Os 5 Sentidos do Geoparque. E a terceira premissa, que é o turismo, ela já traz essa perspectiva de um turismo diferenciado, um turismo sustentável, que preza pela conservação do espaço. Então, o uso existe, mas desde que ele seja trabalhado antecipadamente numa ótica de proteção desse meio físico e também da biodiversidade. Então, o Geoparque ele traz esse diferencial que nas 3 premissas básicas, a preocupação com a proteção do meio ambiente está sempre em todos os trabalhos. Você, como é que tem sido essa questão? Porque o semiárido, né, nosso semiárido, sobretudo, é muito degradado, né? Como é que tem sido convencer e conversar com essas pessoas sobre a importância de preservar, quando, obviamente, não é geral, mas é muito cultural, que degradar tem sido, nos últimos anos, aliás, historicamente, o processo natural desses homens? Na verdade, a nossa preocupação vai de encontro àquilo que a gente já vê que ocorria naturalmente e por vezes a gente ainda é chamado para intervir ou mesmo ajudar, mas a partir do momento que eles veem que não degradando e utilizando de forma organizada e sustentável aquele espaço que seria degradado, seja por uso científico, mas principalmente turístico e educativo, eles vão ver que é mais fácil ter uma evolução socioeconômica protegendo do que destruindo, né? Então, é nessa perspectiva de a gente tentar mitigar essas ações de destruição, que já eventualmente ocorrem, mas mostrar a eles que o Geoparque ele veio com esse diferencial. Ao invés de eu estar destruindo uma serra ou destruindo uma mata, por que não mantê-la íntegra e utilizá-la numa outra perspectiva de uso? E aí essa perspectiva nova de uso é o que a gente está trabalhando nesses novos projetos que a gente está realizando junto aqui na UFRN, seja projeto de pesquisa ou mesmo projeto de extensão. Muito bem, nós temos mais uma dúvida dos seguidores, voltamos com Tainá. E a nossa segunda pergunta veio do Afonso, e a dúvida dele é se é comum que os geoparques sejam explorados economicamente. Janaína, você pode começar a responder? Sim, na verdade,
Um geoparque é justamente para promover o desenvolvimento econômico da região ao qual está inserido. Então, a Unesco, além de reconhecer todo o patrimônio geológico que existe dentro de um território, ela também quer ver se o geoparque, né, está justamente desenvolvendo a sua comunidade. E isso faz com que haja um incentivo à inovação de meios de hospedagem, por exemplo, que a gente está vendo aqui no nosso território, também o desenvolvimento, o incremento, né, no aumento de visitação de visitantes, né? Então, o turismo pedagógico aqui na nossa região, ele é muito fortalecido justamente dentro desses locais, mas também a gente vê esse aumento dessas visitações por ser um território de geoparque Aspirante Seridó. Então, a comunidade, ela é inserida dentro de todo esse processo, também os artesãos que estão aí direcionando seus artesanatos voltados à identidade do local, como também a gastronomia sendo valorizada e trazendo uma temática também voltada à questão da identidade dentro do local. Então, a gente vê que o nosso território, ele vem desenvolvendo de baixo para cima, ou seja, junto da nossa comunidade. E essa comunidade, ela vem percebendo a cada dia como se inserir em todo esse processo, como também a gente está vendo o aumento de eventos esportivos, por exemplo, estamos agora com o Sandro, que veio à nossa região hoje apresentar aos 3 gestores dos municípios de Cerro Corá, Currais Novos e Acari um circuito voltado ao Geoparque Seridó. Então, esse circuito já vai acontecer o próximo ano, são 3 meses diferentes em cada cidade. Então, isso é aumento de visibilidade justamente através do Geoparque Aspirante Seridó. E as pessoas, né, os empresários, eles estão percebendo isso, assim como a gente tem recebido sempre ligações e pessoas interessadas em ser nossos parceiros oficiais, né? Nós temos os nossos documentos para oficializar essa parceria, estão disponíveis no nosso site, então a gente vem cada dia mais oficializando esses parceiros. Então, é isso. Então, o Geoparque, além da valorização do patrimônio geológico, né? Além da educação, da conservação, ele também vem para desenvolver o território. É isso que a Unesco quer ver inserido em todo esse processo. Nós temos mais um questionamento trazido por Tainá. E a nossa última pergunta veio do nosso internauta Flávio. E ele perguntou se, além da importância ambiental, se existe uma importância econômica para os municípios envolvidos. E por hoje fico por aqui. Agradeço as interações feitas em nossas redes sociais e aproveito também para lembrar que toda segunda-feira tem caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Participem e até a próxima semana. Muito obrigado, Tainá. Professor, uma pergunta bem parecida com a última, né? Que a senhora aproveita e complementa. Na verdade, essa questão econômica para o território, ela está sendo, inclusive, mapeada por nós, do Comitê Gestor, porque a gente está justamente identificando isso através não só desse crescente número de visitantes, que vai efetivamente promover esse incremento econômico no território, mas também a gente vê com o crescimento, por exemplo, de números de pousadas e restaurantes, você vê pessoas se envolvendo com condução e guiamento, fazendo curso de capacitação e hoje, inclusive, tendo seu retorno financeiro e seu aumento na questão econômica por utilizar o Geoparque como palco para suas atividades. Então, a gente está mapeando justamente tudo isso para, no final de cada ano, a gente apresentar à direção do consórcio público intermunicipal o quão de aumento em termos de economia prevaleceu e ampliou dentro do território por causa das diferentes ações do Geoparque. Então, é claro que o desenvolvimento socioeconômico é uma mola mestre dentro desse território que passa por essas características que a gente já vem mencionando. Professor, só para reforçar, essas coisas já estão acontecendo, essas coisas vão acontecer, por exemplo, essas atividades que a Janaína trouxe agora, elas já estão previstas, mas já aconteceram mudanças nesses últimos anos
dentro do Geoparque, mudança de consciência das pessoas se beneficiando diretamente através ou de sua culinária, ou de seu artesanato. Como é que está isso? Sim, efetivamente. A gente começou, para ser bem resumido, a gente começou entre 2010 e 2015 num aspecto mais científico, embasado mais na questão de identificar o território. Entre 2015 e até agora é quando a gente veio com uma pegada mais de desenvolvimento. E a gente consegue entender isso. Recentemente a gente teve 2 dissertações de mestrado promovidas aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo, no qual eu fui orientador, né, o aluno Endel e a Nayara, e a própria dissertação do Endel, por exemplo, mostrou como evoluiu nesses últimos 10 anos o território por causa do Geoparque, seja em termos de número de visitantes, que ampliou consideravelmente. Não é à toa que o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Turismo e da empresa Potiguar de Promoção Turística, a Improtur, tem o Geoparque Seridó como essa nova forma de interiorizar o turismo, seja pelo incremento no número de pousadas, hotéis e restaurantes, e isso mostra porque a gente vê esse diferencial, seja os artesãos, né, que hoje muitos ganham seu dinheiro com peças originárias vinda do território, então tem sua identidade própria. Outro elenco que a gente mapeia, como eu já citei, os guias e condutores, né? A gente tem capacitação desses guias, hoje a gente tem quase 40 guias, né? Mais ou menos aí trabalhando efetivamente com o território e, consequentemente, tendo uma evolução econômica dentro do seu dia a dia, e isso tudo embasado em diferentes subprojetos ou projetos menores, que são capitaneados por nós do Geoparque enquanto conselho gestor, ou mesmo por a gente estar associado a uma instituição de ensino superior como a UFRN. E aí isso vem tanto de projetos nossos aqui voltados à pesquisa e extensão, mas também em outras áreas, como geografia, turismo. Então, é esse conjunto de ações que já vem sendo promovida nos últimos anos, e ações que a gente pode dizer de sucesso, porque algumas são, inclusive, utilizadas em geoparques mundiais da Unesco, né, como estudo de caso e exemplos de sucesso efetivo. Muito bacana. Bom, e agora é o nosso momento do chat ao vivo. Então vamos ver como é que está a nossa interação na internet. O Matheus, da Boa Tarde, parabeniza a equipe do Geoparque pelo trabalho, e a pergunta é o seguinte: como um projeto com um caráter multidisciplinar muito claro, como outros profissionais da UFRN podem colaborar com as ações do Geoparque, professor? Perfeito, excelente pergunta, Matheus, e é importante que a universidade como um todo, ela consiga entender que um geoparque ele não é um projeto de um curso A, um curso B, não é porque ele nasceu na geologia que ele tem só um viés ou um caráter geológico. Eu já citei aqui a geologia, a geografia, o turismo, mas a gente acredita que a gente pode e deva receber um aporte maior de projetos de outros cursos. A gente já tem um diálogo com o pessoal da Biociências, né? A gente vai trabalhar em parceria com as coordenadoras do museu aqui de Biociências, da área professora Renata, professora Simone. A gente vai ter um espaço físico dentro desse museu para apresentar o Geoparque, então quem está em Natal pode ter acesso a essa característica. A gente tem interesse em trabalhar com o pessoal da área de ecologia, a gente já trabalha com pessoas voltadas, o nosso diretor voltado à questão de direito, um advogado trabalha com perspectiva na área da UFRN para direito ambiental, e mais recentemente, para finalizar, a gente teve uma reunião com o vice-reitor, né, com o Enio e com um dos assessores da Pró-Reitoria de Extensão, para justamente mostrar para eles o quão grande o Geoparque é e pode e deve abarcar várias áreas de conhecimento dentro da UFRN e fazer com que a gente já faz, que é levar para além dos muros da universidade todo esse conhecimento que a gente adquire aqui, mas com o principal intuito de popularizar esse conhecimento e beneficiar a população local do território. Então, todos estejam convidados da UFRN para se integrar a esse projeto maior e popularizar esse conhecimento. Muito bacana, professor. Mais uma pergunta do chat. O Ariston pergunta, boa tarde também, diz que é bacana ver esse tipo de iniciativa, e a pergunta é como foram selecionados os municípios desse circuito e quais são os critérios. Queria começar com a Janaína. Janaína, você pode falar responder, e aí qualquer coisa o professor Marcos pode complementar. Sim.
Inicialmente, né, então, o que é um geoparque, né? Geoparque é uma forma de gestão territorial, né, um programa da Unesco, e os municípios, para fazer parte de um território de geoparque, eles têm que estar ligados territorialmente. Então, esses municípios foram selecionados pela importância do seu patrimônio geológico, mas também porque são interligados territorialmente. Então, se vocês pegarem um mapa, né, vocês vão ver que todos os municípios estão interligados territorialmente. Então, além da importância geológica, dessa questão dessa união territorial entre os 6 municípios, nós temos outros elementos também de importância, como a cultura, enfim, todo o desenvolvimento desse território. E aí eu passar para o Marcos, para ele complementar aí, já que ele trouxe, né, junto com a CEPRM, essa delimitação do nosso território, e ele com certeza poderá explicar bem melhor. Na verdade, só complementando, Janaína foi muito feliz na fala dela e humilde, porque quem delimitou finalmente os 6 municípios foi ela na dissertação de mestrado, mas com esses critérios que ela selecionou. O primeiro deles, o território, ele contém um patrimônio geológico de valor internacional, tá? Dado pelas mineralizações de scheelita e outras características geológicas, principalmente de relevo. Só que a isso a gente associa uma outra característica do patrimônio natural, que é o biótico. Então, a gente está dentro de uma fauna e flora que está ligada a um bioma exclusivamente nacional, que é a caatinga. Só que isso tudo se soma ao patrimônio cultural, seja o patrimônio cultural de povos pré-históricos, que viveram há cerca de 10 mil anos, mas povos identitários que hoje em dia estão ali, seja o pessoal ligado aos quilombolas, os vaqueiros. Então, quando a gente viu que tinha tudo isso junto e misturado, a gente percebeu que a gente estava dentro de um território de geoparque e, por ser contínuo os 6 municípios, a gente finalizou nesse limite. Muito bem. Temos pergunta na tela? Você, bem em cima do que você estava falando, quais são as principais comunidades tradicionais dentro dessa área do parque, mas é um geoparque, né? Qual é a diferença de parque e geoparque? É importante você explicar também. Na verdade, separar isso é importante, porque parque, quando se fala em parque, a gente pode pensar até em 2 tipos. Uhum. A gente pode pensar o parque como uma categoria de unidade de conservação, que está atrelado à Lei 9.985/2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e que tem um diferencial enorme com o geoparque, porque dentro de parques não é permitido a presença da população. Então, como é que eu vou promover o desenvolvimento territorial sustentável de uma população se ela não está inserida dentro do território? Por isso que é importante separar parque de geoparque. Então, o geoparque ele não é uma nova categoria de unidade de conservação, mas sim um modelo de gestão, né? Então, essa é a principal diferença entre parque e geoparque. Por isso que a gente insiste que o certo é geoparque. Então, voltando para a questão das comunidades tradicionais, a gente viu que tem sítios arqueológicos importantes naquela região, mas é claro que as pessoas continuaram vivendo todos essas centenas de milhares de anos aqui. Centenas é muito, né? Mas assim, mais de 5 mil anos, pelo menos, tem a presença do humano aqui no nosso território sul-americano. Mas aí as comunidades tradicionais também se estabelecem no que a gente chama de contemporaneidade. Quais são as comunidades contemporâneas que estão lá, essas tradicionais, e como elas colaboram para esse processo justamente importante do geoparque? A própria Unesco, ela questiona isso. Vocês têm povos identitários, quer dizer, a gente infelizmente não tem mais, a gente não tem povos indígenas, mas a gente tem isso exemplificado através dos sítios arqueológicos que datam há cerca de 10 mil anos. Mas povos originários e aqueles que vêm já trabalhando nessa perspectiva do geoparque, a gente pode citar as comunidades quilombolas. Então, inclusive, um dos locais que nós visitamos junto à missão da Unesco foi a comunidade Negros do Riacho, em Currais Novos, onde eles viram essa forte interação entre a comunidade em si e o comitê gestor do geoparque, com diferentes ações que a gente já vem promovendo e vamos ampliar mais ainda agora, seja com o artesanato que eles produzem, com material voltado às argilas para produzir potes de barros, louças, ou também focar na questão da educação, né, para mostrar para eles o quão
de importância do meio físico e do meio biótico que eles têm dentro da comunidade dele, e tudo isso é viabilizado pelo consórcio público intermunicipal. Muito bem. Muito bem, a conversa está muito boa, tinha outras perguntas, mas o nosso tempo está se encaminhando, e aí chegou o momento da nossa agenda da ciência. Vamos ficar por dentro dos eventos acadêmicos e científicos da UFRN. Olá, Manu, quais são as dicas da nossa agenda de hoje? Boa tarde, amantes da sapiência, da consciência e da ciência. Sejam bem-vindos a mais uma agenda com as melhores notícias dessa semana. E tá rolando evento de extensão no mestrado em História dos Sertões do Centro de Ensino Superior do Seridó. Até o dia 17 de dezembro, sempre às 7 da noite, tem uma série de entrevistas com alunos e professores desse programa de pós-graduação, na qual serão discutidos os temas de pesquisa dos discentes, um modelo mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui no Fala Cientista. As entrevistas são decorrentes dos projetos Sertões em Foco, História e Educação Científica, e Conversas Sertanejas, História dos Sertões para além dos muros acadêmicos, de editais da FAPERN e da PROEX. O objetivo é de difundir a produção científica de alunos e professores do mestrado em História. As inscrições são gratuitas e mais informações você consegue no e-mail disponibilizado aqui na tela. Agora, muita atenção! A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática lançou o edital de credenciamento de docente permanente. Serão disponibilizadas 2 vagas para docentes da área de ensino de Física e de Biologia, na linha de pesquisa Educação em Astronomia e Cultura Ambiental. As inscrições começam nesse domingo agora, dia 12, e vão até o dia 31 de janeiro. Mais informações você encontra no portal online da UFRN. E agora uma notícia nacional, mas que não deixa de ser orgulho para todas as universidades, para o Nordeste e, sobretudo, para as mulheres na ciência. Giovana Souza, de 21 anos, estudante do primeiro período de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, detectou 46 novos asteroides ao participar de um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em parceria com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Giovana recebeu um certificado internacional de reconhecimento pelo feito pela própria NASA. Legal, né? Importante lembrar que, como Giovana, temos vários outros exemplos assim, como Raíssa de Lourdes Freitas Estrela, que já foi estudante de física aqui da UFRN e hoje também trabalha na NASA em pesquisa com o telescópio Hubble. E é isso aí, Girl Power, Ciência Power, e a agenda de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que semana que vem é o último programa dessa temporada do Fala Cientista, que tá incrível, né, gente? Então, encontro vocês lá. Beijo! Muito obrigado, Manu. Bom, e com isso o nosso bate-papo chega ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Marcos Nascimento, que é coordenador científico do Geoparque Seridó, e também Janaína Medeiros, diretora executiva do Geoparque Seridó. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Fala Cientista. Muito obrigado. Começar pela Janaína, que está lá em Currais Novos. Obrigado, viu, pela nossa conversa. Nada, eu que agradeço a oportunidade, né, estar nesse programa aqui. Sou fã desse programa, né? Então, o próximo já estou aqui para acompanhar também. Então é isso, pessoal. Aproveitar aqui também para falar para o pessoal, quer saber mais sobre o Geoparque Aspirante Seridó? Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube que tem todos os nossos projetos, ações colocados lá. Nós temos Twitter, página no Facebook, Instagram. Já postagem sobre essa ação aqui vai estar lá no nosso Instagram. Então, nossas redes sociais é um dossiê de todas as nossas ações, projetos e do mais importante do nosso Geoparque Aspirante Seridó, que são as pessoas. Afinal, um geoparque ele é feito de pessoas para pessoas. Então, fica aqui o convite, vão lá, segue a gente, acompanha todo o nosso trabalho, que temos certeza que vocês vão se encantar e poderão se envolver aí, quem sabe trazer suas pesquisas científicas, seus TCCs, suas dissertações, teses de doutorado, enfim. Aqui nós estamos abertos para ajudar todos
e para receber todos aqui como uma grande família chamada Geoparque Aspirantes. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Marcos. Muito bom esse papo contigo e esses esclarecimentos. Nós é que agradecemos, Paiva, não só o Geoparque Seridó com o que Janaína falou, mas eu pego esse gancho dela e trago esse convite aqui para quem está dentro da UFRN, né? Nós que somos da casa, eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e hoje sou docente dessa instituição que tanto amo. A todos que fazem a UFRN, seja qual for a área temática que você trabalhe, se integre junto ao Geoparque Seridó, porque lá nós temos um campo aberto para vários tipos de pesquisa. Mas o mais importante é que a gente consegue sair dos muros da instituição e levar esse conhecimento, seja ele geológico, biológico, ecológico, turístico, do jurídico ou outras áreas, e isso a gente consegue fazer de forma com que a gente beneficie a população local. Janaína foi muito feliz com a frase de pessoas para pessoas, e para a gente isso é meio que um mantra. Então, popularizar conhecimento, eu acho que é uma obrigação nossa, enquanto pesquisador, professor dentro de uma instituição como a UFRN. Então, muito obrigado a você, Paiva, a TVU e a todos que fazem essa linda casa. Nós que agradecemos e agradecemos muito. E um dos objetivos da TVU é a difusão das pesquisas e ações científicas da UFRN. Na próxima semana teremos mais um encontro no Fala Cientista. Fiquem de olho nas redes sociais da TVU, pois é lá que o nosso programa começa. Este e todos os outros programas ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. Divulguem e compartilhem. Falar sobre ciência deve ser interesse de todos nós. Então, a gente se encontra no próximo Fala Cientista. Até lá!